Ok, então estamos gravando já. Vamos começar a nossa aula. Então, que dia? Eu vou hoje resolver algumas questões relacionadas com a lista de revisão da atividade 3. Preparei algumas questões, então, das que estão na lista de revisão, porque elas são questões parecidas, não, com a da atividade. E espero que sirva isso para vocês poderem entender como resolver as questões que estão propostas, né? Então, da lista de revisão 3, certo? Na primeira questão, vou resolver a letra D, que diz assim: vamos calcular essa integral de 0 até 10 de x² menos 4x mais 2 dx, certo? Calcular essa integral usando 5 intervalos. Cinco intervalos, certo? E de acordo com o que fala o texto da atividade 3, da lista de revisão, aliás, diz assim: calcule aproximadamente a integral, sendo que o ponto amostra serão os extremos direitos de cada subintervalo. Ok? Então, como você acha esses subintervalos? Então, a primeira coisa que você vai fazer é observar que o intervalo de integração aqui é de 0 a 10, certo? Então, esse aqui é o intervalo de integração, de 0 a 10. Ok? Então, com isso, você calcula o tamanho dos subintervalos. Ok? Você vai fazer o ΔX, que é o tamanho de cada subintervalo, vai ser a fórmula é B menos A sobre N, certo? Então, 10 menos 0 sobre 5, aqueles 5 intervalos. Então, N vale 5, né? Correto? Portanto, 10 sobre 5 é 2. Cada subintervalo, portanto, é de tamanho 2, é o que está dizendo aqui. Começando do 0, né? Até 10. Então, você tem aqui a reta, certo? Que representa o domínio da função. Aí vamos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Ok? E aí, então, ele disse que é de tamanho 2. Então, começando de 0, considerando tamanho 2, o primeiro subintervalo é de 0 a 2. Correto? Esse é o primeiro. O segundo é a partir do 2 até mais 2 unidades. 2 quartos. Terceiro, a partir do 4, mais 2 unidades, 6. Depois do 6, mais 2 unidades, 8. E, finalmente, do 8 até o 10. Esses são os subintervalos que ficam quando você divide o intervalo de integração, que é o 0 a 10, em 5 partes. Então, você obtém 5 subintervalos. 1, 2, 3, 4, 5. E o problema diz que você vai considerar o extremo direito, né, de cada subintervalo como o valor amostra. Então, seria o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Esses são os valores amostra. Ou o que chamamos de o XI asterisco. XI asterisco, o valor amostra. Certo? Então, como está definida a integral quando você calcula ela de forma aproximada?
Então, a integral, de forma aproximada, é igual ao somatório d igual a 1 até n, no caso agora 5, certo? De os subretângulos que a gente constrói de altura a imagem pela função de cada ponto amostra, ou seja, f de x asterisco, vezes a largura ou a base do retângulo, que é o delta x que calculamos aqui. Portanto, 2. Certo? Então, no caso desta conta, como ficaria? Ela ficaria assim. Isto é igual a quem? F de, quando for x1, x1 seria esse aqui, né? x1 asterisco, x2 asterisco, x3, x4, x5. Então, seria f de 2 vezes o delta x, que é 2, né? Mais f de 4 vezes delta x, que é 2. F de 6 vezes 2, né? Que é o delta x, tá? Mais f de 8 vezes 2, mais f de 10 vezes 2, né? Então, seria f de x1 asterisco vezes delta x, mais f de x2 asterisco, mais delta x, vezes delta x, mais f de x3 asterisco, vezes delta x, mais f de x4 asterisco, vezes delta x, mais f de x5 asterisco, vezes delta x. Então, agora, o que nos resta é calcular esses valores. Tem a imagem desses pontos. Vamos fazer isso agora. Calcular cada ponto, cada imagem, tá? Pela função. Professor, Agora pode. Então, f de 2. Aqui, né? A função é essa. 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 2. Não é isso? Ou seja, 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 2, 8, mais 2. 2 e 4, 6, menos 8, menos 2. F de 4. Então, é 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, mais 2. Ou seja, 16 menos 16, mais 2. Dá 2, né? 16 menos 16, 0, né? F de 6. 6 ao quadrado, menos 4 vezes 6, mais 2. 36 menos 24, mais 2. Aqui vai dar 6 e 6, 12, então 14, né? Estou conferindo que eu fiz as contas antes. Mas 6, 2, 14, exatamente. Agora, f de 8 é 8 ao quadrado, menos 4 vezes 8, mais 2. Ou seja, 64 menos 32, mais 2. 64 menos 32 dá 32, mais 2 dá 34. E f de 10 é 10 ao quadrado, menos 4 vezes 10, mais 2. Ou seja, 100 menos 40, mais 2. 62. Ok? Então, agora, esses valores que calculamos da imagem de cada ponto amostra, vamos substituir na formulinha e fazer o cálculo, simplesmente. Então, aqui vai ser menos 2 vezes 2, mais 2 vezes 2, mais 14 vezes 2, mais 34 vezes 2, mais 62 vezes 2. Sim? E essa continha, aqui você vai virar mais forte menos forte, dá para cortar essa ideia, né?
E aqui fica 28, que é 14 vezes 2, mais 34 vezes 2, que é 68, não é isso? Mais 62 vezes 2 dá 124. Somando tudo, 220. Ok? Então, a integral da função x quadrado menos 4x mais 2 no intervalo de 0 a 10, aproximadamente, é 220, considerando 5 intervalos de tamanho 2. Ok? É assim calculamos. Agora, qual é o valor exato da conta? Para achar o valor exato, aí a gente usa a soma de rima, certo? Essa aqui é a soma de rima aproximada. Agora usamos o limite da soma de rima, ou seja, fazemos a conta tender a infinito. É um pouco diferente do que fizemos aqui, porque esse aqui é um cálculo aproximado apenas, certo? Então, observa como seria. A mesma conta, agora é a questão 2D, que é a mesma integral, só que agora eu quero saber o valor exato dessa conta. Ok? Eu vou apagar aqui, porque a gente já não usa mais esses intervalos, uma quantidade finita de intervalos. Vamos fazer uma quantidade infinita de intervalos, não finita, infinita de intervalos. Como isso aqui já foi gravado, então você assiste como fiz. Então, agora, como que você faz a conta quando é o limite exato, né? Quando é a integral exata. Então, aqui é o limite. Quando ele vai para mais infinito, o somatório é igual a n, da mesma conta. F de x e asterisco, delta x, né? Delta x representa o tamanho do intervalo, do retângulozinho que você considera, e x o ponto amostra, que você pega na base, dentro do intervalozinho, para montar o retângulo, certo? A altura do retângulo é a imagem desse ponto. Então, aqui para encontrar essa conta, fazemos da seguinte forma. Primeiro, calculamos o delta x. Então, o delta x, como eu falei antes, é b menos a sobre n. No caso aqui, seria 10 menos 0 sobre n. Ou seja, 10 sobre n. Aqui é n mesmo, certo? No caso anterior, eram só 5 intervalos, então n valia 5. Aqui, como estamos querendo saber o valor exato, fica n somente. Então, agora, o x0, ou o primeiro valor que você considera, da partição que aparece quando você divide no delta x, certo? É o x0, né? Que seria o zero, né? x0 asterisco é o zero. Agora, a partir de x0, você vai encontrar os outros pontos que correspondem aos extremos do intervalo. Observa que nessa questão 2 diz assim: o ponto amostra é o extremo direito de cada subintervalo. Ou seja, se começa com x0 e vou somar delta x, então o resultado da soma será exatamente o extremo direito do intervalo. Certo? Então, portanto, o ponto que eu vou usar como ponto amostra. Ou seja, o x1 asterisco. Quem seria o x1 asterisco? Seria x0 asterisco mais delta x. Ou seja, esse ponto mais o tamanho do intervalozinho. Ou seja, 0 mais 10 sobre n. Portanto, 10 sobre n. Esse é o ponto x1 asterisco. Agora, quem seria o x2 asterisco? Seria o x1 asterisco mais delta x. Né? Porque assim que a gente vai pegar o intervalo, o domínio, né? A de D, esse aqui é o x0, não é isso? E depois você vai aparecendo esses pontos. Esse aqui é o x1, x2, x3, não é isso? Mas como você acha esse ponto x1?
Isso aqui é x0 mais delta x. Que nem esse. Esse é x1 mais delta x, né? Porque aqui é delta x, em todos esses, né? Então, você vai somando delta x e vai aparecendo os pontos. É o que eu estou fazendo aqui. Tá certo? E estou colocando asterisco porque estou escolhendo exatamente esse ponto que está aparecendo aqui como sendo meu ponto amostra. Tá certo? Podia ter escolhido o ponto da esquerda, o ponto médio, qualquer ponto, você escolhe. Certo? Para facilitar que todo mundo fazer igual a conta, então estou considerando o extremo direito, no cada intervalozinho que se constrói, como sendo um ponto amostra. Por isso que eu estou dizendo, o x1 asterisco, né, seria o x0 mais delta x. Inclusive aqui, como não é ponto a amostra, você poderia deixar assim, sem asterisco. Tá certo? Então, o x2 asterisco é x1 mais delta x. Ou seja, 10 sobre n, que é o x1, mais delta x, que é 10 sobre n. Então, isso aqui fica 10n mais, dá 2 vezes 10 sobre n. x3 asterisco. Quem seria? É o x2 mais delta x. Ou seja, x2 é 2 vezes 10 sobre n, mais delta x, que é 10 sobre n. Ou seja, 3, 10 sobre n. E agora, se eu quiser um qualquer, quem seria o iésimo delta x, o x asterisco? Observa que o iésimo é x1 é 10 sobre n, x2 é 2 vezes 10 sobre n, x3, 3 vezes 10 sobre n. Então, xi vai ser i vezes 10 sobre n. Esse é o ponto amostra que vamos usar. I vezes 10 sobre n. E que nem o delta x. F é 10 sobre n. Então, vou montar a formulinha aqui. E que nem a função que eu vou usar? Essa que está aqui. X quadrado menos 4x mais 2. Então, como que ficaria? Deixa eu cortar aqui. Ficaria assim. Limite, quando n vai para mais infinito, do somatório de igual a 1 até n, de f de x e asterisco. X e asterisco é isso. É 10i sobre n, vezes delta x, que é 10 sobre n. Aqui é. Então, f é 10i sobre n. Em vez de x, você coloca 10i sobre n nessa conta. Então, como que fica aqui? Limite, quando ele vai para mais infinito, do somatório de igual a 1 até n, de xi asterisco, xi ao quadrado. Então, seria 10i sobre n ao quadrado. Menos 4, 10i sobre n. Mais 2, vezes 10 sobre n. Assim que fica. Então, vamos calcular essa conta. Então, seria limite, quando n vai para mais infinito, do somatório de igual a 1 até n, de, aqui é 100 i quadrado sobre n quadrado, menos 400i sobre n, mais 2, vezes 10 sobre n. Esse 10 sobre n, vou colocar para dentro do colchete. Vou pegar assim mais para cá. Para que fique na minha linha só. Limite, quando n vai para mais infinito, do somatório de igual a 1 até n, de 10 vezes 10 dá 1000, 10 vezes 100 dá 1000, i quadrado sobre n cubo, né? 10 vezes 10 dá 1000, 100 vezes 10 dá 1000, i quadrado de n quadrado por n cubo, menos 400 vezes 100 dá 4
400 vezes 10 dá 4.000. I sobre N quadrado mais 20 sobre N. Assim que fica. Então, agora, vou aplicar a soma, né? Vou aplicar a soma. E como que eu aplico a soma? A soma distribui sobre cada termo desse quociente. Só que a soma é calculada aqui, está dizendo, sobre I, né? É o Izinho, né? I variando de 1 até N. Não é N o valor que depende da soma, é o Izinho. Então, aqui, no caso, como não tem I, esse termo a gente considera como sendo um termo constante. Então, aqui vai ser assim. Limite, quando N vai para mais infinito, né? De todo esse termo que está aqui, que não depende de I, fica fora do somatório. 1000 sobre N cubo, somatório de I quadrado, de igual a 1 até N. Tá certo? É só o Izinho que eu vou somar. Menos, né? Novamente, aqui é todo esse 400 N quadrado é constante em relação à soma. Aliás, 4.000. 4.000 sobre N quadrado vezes o somatório de I. De igual a 1 até N. E esse 20 sobre N constante seria menos 20 sobre N. E aqui somatório de igual a 1 até N de 1. Né? Porque como não tem nada, fica 1. Né? Porque esse aqui veio para fora. E aí, então, você vai usar agora aquelas formulinhas que estão na atividade, né? E também na lista de revisão. Tem uma formulinha, quanto vale o somatório quando é o somatório de 1, quando eu tenho o somatório de I, quando é o somatório de I quadrado, quando é o somatório de I cubo, né? E as formulinhas ali no texto, né? Então, eu vou colocar aqui. Então, para ver ainda, então, seria limite, quando N vai para mais infinito, de 1000 N cubo e I quadrado, né? I quadrado é o somatório de I quadrado é N mais 1, 2N mais 1, sobre 6. Certo? Essa é a formulinha que você calcula, que você encontra quando vai somar os N primeiros quadrados, ou seja, de 1 até N. Se pega do 1, 2, 3, 4, 5, 6 até N, e vai somar todos os quadrados, o resultado dessa soma é essa continha aqui. Né? Dá para provar isso usando, como se chama? Esse assunto, essa forma de provar. Depois me lembro. Princípio de indução. Isso. Princípio de indução finita. É o que você usa para provar que a soma dos N primeiros termos ao quadrado é essa formulinha aqui. Agora, menos 4.000 N quadrado vezes a soma dos N primeiros termos, simplesmente, ali está a formulinha, é N mais 1 sobre 2. Também usa indução finita para provar essa formulinha. E, finalmente, 20 sobre N, e a soma do 1, N vezes, é N, simplesmente. Certo? Então, aí, calculei os somatórios. Somatório de quadrado, somatório de I, somatório de 1. Deu essas continhas aqui. E isso agora é o limite quando N vai para infinito, para mais infinito. Então, toda vez que N vai para mais infinito, aquilo que a gente faz? A gente fatora por N, certo? Para poder formar frações da forma 1 sobre N. Porque toda fração da forma 1 sobre N, quando ele vai para infinito, vale zero. Certo? É uma propriedade de limite que você aprendeu no cálculo 1, certo? No cálculo, não sei como chamar, não sei se é cálculo 1, tem outro nome dele.
né? Quando você aprendeu a cálculo de limite, deve ser, não sei o nome da disciplina, né? Quando você aprendeu o limite, né? Aí, então, aí no limite, tem limites laterais, limites no infinito, limites infinitos. Então, aí, limites no infinito, quando ele vai para infinito, então, o que você faz é isso. Você fatora por n para que provocar frações na forma 1 sobre n. Aquilo que eu vou fazer aqui, nessa última linha. Então, vou botar aqui o início, apagando aqui, para fazer a conta. Então, limite, quando n vai para mais infinito, de 1000 sobre n cubo, certo? E aqui vou fatorar por n. Então, fatora por n aqui, nesse primeiro parênteses, e fatora por n aqui, nesse segundo parênteses. Então, vou tirar um n para fora desse primeiro parênteses, n por n fica n quadrado. Vou tirar um n desse segundo parênteses, certo? Outro n, então, fica n cubo, né? Porque tem um n do primeiro parênteses, um n do segundo parênteses e um n que está fora. Então, fica n cubo, factor d. Como aqui factorei por n aqui não tem um n, portanto dá 1, porque o n foi para fora. E aqui, como não tem n, você divide por n. É o que estou dizendo, as frações que dependem de n. Aqui também, vai o n para fora, como tem um 2, sobra um 2. Fica 2 aí. 2. E como aqui não tem n, esse 1 sobre n, fica 1 sobre n. Entendeu? O n daqui veio para fora, sobra 1. Aqui não tinha n, então dividi por n. Aqui esse n veio para fora, sobra um 2. Como aqui não tinha n, dividi por n. Sobra 6. Então, qual é a graça? E aqui esse n cubo vai simplificar com n cubo. Entendeu? N cubo vai simplificar com n cubo, né? Deixa eu ver aqui. Tá me acompanhando até agora? Faz assim com o dedinho. Excelente. E agora aqui nessa segunda conta, ó. Menos 4.000 n quadrado, né? Tá vendo aqui? 4.000 n quadrado. E aqui já tem um n. E daqui, desse parênteses, vou colocar um n para fora. Como já tem n aqui, esse n para fora está quadrado e sobra 1 aqui. E aqui não tem n, então divide por ele. 1 sobre n. Dividir por 2. Certo? Aí também simplifica n quadrado com n quadrado. E aqui nessa de baixo, já posso aqui, né? Tem um n aqui e outro aqui, então simplifica. Então, se fica menos 20, simplesmente. Ok? Então, vou simplificar aqui. Ou vou deixar, não vou deixar. Então, aquilo que sobrou? Aquilo que sobrou nessa conta toda? Sobrou 1000, quando ele, assim, limite, quando ele vai para mais infinito, de 1000 sobre 6, vezes 1 mais 1 sobre n, vezes 2 mais 1 sobre n. Certo? Menos 4.000 sobre 2 vezes 1 mais 1 sobre n, menos 20. Ele é o que sobrou. Então, agora eu vou calcular o limite. Então, quando tu calcula o limite com n indo para o infinito, o que acontece? Todas as frações da forma 1 sobre n vão para zero. Então, aqui vale zero, aqui vale zero, aqui vale zero. E o que sobrou? Sobrou. Já não tem mais limite, porque eu calculei, sobrou 1000. Aqui 2 vezes 1, 2, sobre 6. Menos 4.000 sobre 2. Aqui sobrou 1, então fica só isso, menos 20. Então, essa é a conta que sobrou. Posso simplificar aqui
o 2 com 6, sobram 3. E aqui o 4.000 com 2, sobrando 2.000. Né? 2.000. Então, o que tem 4.000 aqui? Tem alguma coisa aqui diferente na minha conta. Será que eu fiz a conta? É um pouco diferente aqui do que eu tinha. Vou refazer. Porque está diferente do que eu tenho. Espera aí. Não sei se fica alguma coisa que não está bem. Vou refazer. Até vou refazer para vocês treinar de novo. Devia ter conferido logo. Vamos ver, vamos refazer aqui, porque tem uma coisa diferente aqui. Apareceu esse 4.000, está por 40. Vamos ver aqui. Vou fazer de novo, então. Não tem problema com isso. Então, aqui, vou repetir. Limite, quando n vai para mais infinito, do somatório de igual a 1 até n, de o x, f de x é asterisco, ou seja, f, aqui vai ser, vou colocar aqui, f de dz sobre n, vezes dz, que é o delta x. Beleza. Então, limite, quando n vai para mais infinito, tem que refazer, porque não tem como realizar a conta, já que apaguei tudo, né? Então, o somatório é igual a 1 até n, de f aqui. Então, seria 10i sobre n ao quadrado, menos 4 10i sobre n, certo? Mais 2, certo? Vezes 10n. Agora sim. Claro que aqui dá 40, não 400, né? Caramba. Vamos lá. Então, aqui limite, quando ele vai para mais infinito, certo? Do somatório é igual a 1 até n, de ao quadrado aqui, 100, i quadrado sobre n quadrado, menos 4 vezes 10, 40i sobre n, mais 2, 10 sobre n. É isso. Agora sim. Então, agora aqui, multiplica esse 10 para dentro. Não, aqui dá 400, certo? Dá 1.000. Então, aqui limite, quando n vai para mais infinito, do somatório é igual a 1 até n, de 10 vezes 100 vezes 10, dá 1.000, i quadrado sobre n quadrado, menos 40 vezes 10 dá 400, i sobre n, mais 2 vezes 10 dá 20 sobre n. Agora sim. Beleza. Então, agora colocou o somatório para dentro, como fiz antes, limite, quando n vai para mais infinito, de o que é constante fica fora do somatório, então fica somatório de igual a 1 até n, de i quadrado. Só o izinho que você considera no somatório. Menos 400 sobre n, somatório de igual a 1 até n de i. E esse, como não tem nada, não tem nenhum izinho, então fica 20 sobre n, somatório de igual a 1 até n, de 1. Certo? Agora substituímos aqui as fórmulas, certo? De cada somatório. Eu vou fazer aqui agora. Então ficaria limite, quando ele vai para mais infinito, de 1.000 sobre n
quadrado de essa conta aqui, o I ao quadrado, né? Então, I ao quadrado, o somatório é N mais 1, 2N mais 1 sobre 6. Certo? Agora, o somatório de Izinho é menos 400 sobre N mais 1 sobre 2. E o soma de 1 é simplesmente N. Então, dá para simplificar aqui. Esse N com esse N. E aqui, vou fatorar por N, né? Fatora por N aqui, fatora por N aqui. Limite, quando N vai para mais infinito, de 1000 sobre N quadrado. Não. Estava ao quadrado e entrou com N aqui ao cubo. E aqui é quadrado. Aqui é cubo. E aqui é quadrado. Porque era o 10N que estava fora, né? Aqui não pode ser aqui é cubo. E aqui é quadrado. Então, fatora por N, então aqui fica N por N dá N cubo. E aqui, como fator N, então fica 1 sobre 1 mais 1 sobre N. Como fator aqui, 2 mais 1 sobre N. Aqui é a conta anterior, né? Só não muda. 6 sobre 6 menos 400 sobre N quadrado. E aqui eu vou colocar N para fora, então N quadrado, 1 mais 1 sobre N. Sobre 2, certo? Mais 20. Agora sim. Certo? Então, simplifica, né? Simplifica os N's, que têm a mesma potência. O que sobrou? Vou apagar aqui. Sobrou limite, quando N vai para mais infinito, de 1000 sobre 6, fator de 1 mais 1 sobre N, 2 mais 1 sobre N, menos 400 sobre 2, fator de 1 mais 1 sobre N, mais 20. Isso é o que sobrou. Então, tomando o limite, né? Quando ele vai para infinito, esse aqui vai para zero, esse aqui vai para zero, esse aqui vai para zero. Portanto, vai ficar 1000 sobre 6, não é isso? Escreve melhor. 1000 sobre 6. E aqui, 2 vezes são 2. Né? E aqui, menos 400 sobre 2, vezes 1. Mais 20. Isso aqui sobra. Simplifica aqui. Então, vai. 1000 dividido por 3. Simplifica aqui. Menos 200 mais 20. É isso. Agora sim. E essa continha, 1000 sobre 3 menos 200 mais 20, dá aproximadamente 153,3 bar. Então, esse é o valor exato da integral. Né? Lembra-te que a integral, quando calculamos aproximadamente, obtivemos 220. Né? 220.
Agora deu o valor exato, 153,3. Ok? Então, isso é o que você tem que fazer com essas contas que ficaram propostas, certo? Vamos fazer mais um. Entenderam mais ou menos como que é feito a continha, certo? O cuidado que tem que ter, que eu também passou batido na continha que estava fazendo, mas é isso. Tá claro? Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa aí? Se tem. Oi, professor. Boa noite. Aqui é a Laudiane. Alguma consulta? Deu para entender, professor, só que ficou um pouquinho borrado a Olha, imagem. eu estava. O microfone fica no fone de ouvido, então não consigo ouvir. Diga. Boa noite, professor. Boa noite. Eu estava falando que deu para entender, porém a imagem ficou borrada, assim, Mas é no vídeo, quando temos no vídeo, você vai ver que não fica borrado, não. Você vê melhor. sim. Perfeito, então, tá de boa. Tá bom? Professor, Bueno, uma dúvida. espero, né? Porque, bueno, a gravação que temos feito sempre tem ficado bem. Tem ficado bem. Tá certo? Professor, Oi. a resposta pode ficar em forma de fração? Claro. Claro que sim. Ah, tá. Porque essa daí seria direto o valor, 400. mas ele tem a computação, sem problema. Tá Ah, bom? ok, obrigado. Tá. Então, vamos fazer outra questão. Esse aqui. C. C. Que é a integral de menos 3 a 3 de x ao cubo menos 8x quadrado mais 2x dx. Certo? E querem que eu faça um cálculo aproximado, né? Então, para isso, está dizendo, calcule usando 6 intervalos, 6 subintervalos. 6 subintervalos. Ok? Então, primeira coisa que a gente vai calcular é o delta-x, né? O intervalo de integração é de menos 3 a 3, certo? Então, o delta-x vai ser 3 menos 3 sobre 6, né? Lembra de que o delta-x, né, é b menos a sobre n. No caso, n igual a 6 são os intervalos, 6, certo? Então, por isso que fica b menos a, ou seja, 3 menos 3, ou seja, 3 mais 3 sobre 6, que vale 1. Esse é o delta-x. E agora, então, você vai começar do menos 3 em diante. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Não é isso? Então, daí para frente, você calcula o subintervalo, né? Então, de menos 3 menos 2, né? Porque ele é uma unidade, né? Depois, do menos 2 a menos 1. Do menos 1 a 0. De 0 a 1. De 1 a 2. E de 2 a 3. Claro que na conta que você está fazendo, não precisa fazer isso que eu estou colocando aqui, né? Mas para você entender qual é o extremo, né? Eu estou considerando 2, 3, 4, 5, 6 subintervalos. E como a conta diz, o extremo direito de cada subintervalo vai ser esse aqui. Esse é o xi asterisco. O ponto amostra. Menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Ok? E a integral vai ser calculada como sendo um somatório de igual a 1 até 6 de f de xi asterisco delta x. Né? É assim que se calcula essa conta. E aí, então, vamos calcular, então,
O delta x já sabemos que vale 1, né? Então, essa conta vai ser f de menos 2 vezes 1 mais f de menos 1 vezes 1 mais f de 0 vezes 1 mais f de 1 vezes 1 mais f de 2 vezes 1 e mais f de 3 vezes 1. Né? É isso. Assim calculamos. Então, vamos calcular esses valores pela função. F de menos 2 vai ser ali menos 2 ao cubo, menos 8 vezes menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2. Portanto, menos 8, 4 vezes dá menos 32, e menos por menos dá mais, menos por mais dá menos 4. Né? Essa continha aí. Ou seja, vai dar menos 44. F de menos 1 dá menos 1 ao cubo, menos 8, vezes menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1. Portanto, vai dar menos 1, menos 8, que é menos 1 ao quadrado, 1, né? E menos 2. Ou seja, menos 11. Depois, quando for 0, F de 0, dá tudo, né? 0 menos 0 mais 0, ou seja, 0. Já que tem x em tudo, né? Então, x vale 0. F de 1, então é 1 ao cubo, menos 8 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, que dá 1 menos 8 mais 2, menos 5. Depois, F de 2, que dá 2 ao cubo, menos 8 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, ou seja, 8, menos 16, não, menos 4, né? 4 vezes 8, 32, mais 4, né? Aí 2 aqui. A marca C está quadrada. 2 ao quadrado é 4, 32. Então aqui vai dar menos 20, né? Que dá 8 e 4, 12. Menos 32, dá menos 20, né? E F de 3 vai dar 3 ao cubo, menos 8 vezes 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3. Ou seja, 27. 9 vezes 8, 72, mais 6. Não é isso? Vou fazer essa continha aí. Então, aqui vai dar 27 menos 72 mais 6. Menos 39. 8. Menos 39. Então, vou substituir esses valores aqui na conta em cima, né? Então, aqui vai ser menos 44 vezes 1, menos 11 vezes 1, mais 0 vezes 1, menos 5 vezes 1, menos 20 vezes 1, e menos 39 vezes 1. Então, essa continha vai dar, vou botar a conta aqui, dá menos 44, menos 11, mais 0, né? Menos 5, menos 20, menos 39. Ou seja, 44, mais 11, mais 5, mais 20, mais 39.
119 menos 119. Aproximadamente. Ok? Agora, vamos fazer ida exata. Vou dar um pouquinho mais de conta. Então, vamos tentar calcular. Com cuidado. Deixa eu apagar aqui. Isso. Na lista, é a questão 2C, me parece. 2C. Então, aqui é exata é o limite, quando ele vai para mais infinito, do somatório de igual a Tn, de f de x e asterisco, delta x. Então, primeira coisa a fazer é calcular o delta x, né? Delta x, que é b menos a sobre n, ou seja, 3 menos 3 sobre n, 3 mais 3 sobre n, 6 sobre n. Esse é o delta x, ok? Agora, o x asterisco, como calculamos o x asterisco? Desculpa. Então, o x0 é menos 3, certo? É menos 3, é o extremo inferior. E daí você vai somando o delta x para achar os outros. Então, o x1 asterisco, né, que é o extremo direito, vai ser menos 3 mais delta x. Ou, se quiser, x0 mais delta x. Portanto, menos 3 mais 6 sobre n. O x2 asterisco é o x1 asterisco mais delta x. Portanto, menos 3 mais 6 sobre n, mais 6 sobre n. Ou seja, menos 3 mais 2 vezes 6 sobre n. O x3 asterisco é x2 asterisco mais delta x. Ou seja, menos 3 mais 2 vezes 6 sobre n, mais 6 sobre n. Portanto, menos 3 mais 3 vezes 6 sobre n. Finalmente, o x e asterisco, que é o que estou buscando realmente, é menos 3, seguindo a formulinha aqui, mais, observa, quando era 1, era 6 sobre n. Quando era 2, era 2 vezes 6 sobre n. Quando era 3, era 3 vezes 6 sobre n. Então, quando é i, vai ser i vezes 6 sobre n. Esse aqui é o x asterisco, ou seja, menos 3 mais 6i sobre n. Correto? Então, agora, tem que substituir aqui. É o limite, certo? Quando ele vai para mais infinito, do somatório de igual a 1 ante n, de f de menos 3 mais 6i sobre n, vezes delta x, que vale 6 sobre n. Sim? Então, aqui, vamos substituir, então, o valor na função, o xi sobre xi asterisco, na função, né? Então, seria o limite, quando ele vai para mais infinito, do somatório de igual a 1 até n, de
Menos 3 mais 6i sobre n ao cubo. Menos 8. Menos 3 mais 6i sobre n ao quadrado. Mais 2. Menos 3 mais 6i sobre n. Vezes 6 sobre n. Ok? Substituindo. Claro, vai ficar uma conta grande, né? Mas é o jeito. Então, vou puxar um pouquinho para cá, para que o quadro me ajude e caiba a conta. Então, aqui vai ser o limite, quando n vai para mais infinito, do somatório de igual a 1 até n, de. Esse é o cubo, né? Seria o primeiro cubo, será menos 27. Depois seria 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, né? Então, 3 vezes o primeiro ao quadrado, 9, vezes o segundo, que é 6. Dá 162, e fica positivo, apesar de ser sinal, porque aqui está ao quadrado. Então, seria 162 i sobre n. Porque esse aqui não está ao quadrado, é o 3, né? Foi o 3 que foi ao quadrado. Eu tinha começado essa continha. Aqui agora. Agora, novamente, 3, agora 3 vezes, primeiro pelo segundo ao quadrado. Então, agora sim, vai ficar negativo. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes primeiro, que é 3, vezes segundo ao quadrado, que é 36, né? O 6 ao quadrado. Portanto, menos 324 i quadrado sobre n quadrado. É isso aí. Depois, o segundo é o cubo, né? Primeiro é o cubo, 3 vezes primeiro ao quadrado vezes segundo, depois 3 vezes primeiro pelo segundo ao quadrado, segundo ao cubo. Seria 6 ao cubo, 216, e cubo sobre n cubo. Certo? Precisa de diferença. Mais, isso é ao quadrado, 2 vezes, né? Não, 8. 8 aqui, esse aqui é ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 2 vezes primeiro pelo segundo, então seria 2 vezes 3 vezes 6. É 36 i sobre n mais segundo ao quadrado. 36 i quadrado sobre n quadrado. E aí tu multiplica esses dois aqui dentro, do parênteses, simplesmente fica 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 12i sobre n. Tudo multiplicado por 6 sobre n. Isso aí. Aqui eu começamos essa continha, não chega a terminar. Muito bem. Então, agora, vou multiplicar esse 8 aqui dentro para reduzir termos semelhantes. Então, limite, quando n vai para mais infinito, do somatório de igual a 1 até n de menos 27, mais 162 i sobre n, menos 324 i quadrado sobre n quadrado, mais 216 i cubo sobre n cubo, mais... Não, esse é menos, né? Aqui o menos 8. Menos 8 aqui. Menos 8 vezes 9 são 72. Menos 72, menos com menos dá mais. 8 vezes 36. Tá vendo? Fazendo a continha aqui. 8 vezes 36 dá 288.
só que positivo, 288 i sobre n, e novamente 36 dá menos 288 i quadrado sobre n quadrado, menos 6, mais 12i sobre n, vezes 6 sobre n. É isso. Redução de termos semelhantes. Aqui temos um 27, um 72 e um 6. Então, ficaria limite, quando n vai para mais infinito, d somatório de igual a 1 de n. Então, menos 27 mais 72 e mais 6. 105, né? Menos 105. Menos 105. Olha, tenho aqui um n, i sobre n, i sobre n, e aqui um i sobre n. 2,8 mais 12 dá 300, mas 162, então dá 462 i sobre n. Depois tenho i quadrado. Então dá 324 com 288. 612, né? Negativo, né? Porque ambos são negativos. Menos 612 i quadrado sobre n quadrado, sim? E afinal, mais 216 i cubo sobre n cubo, 6 vezes 6 sobre n. Agora, esse 6 sobre n vai multiplicar aí dentro tudo. E vai ficar assim. Então, vai dar limite, quando n vai para mais infinito, do somatório de igual a 1 de n, de 105 vezes 6, dá menos 630 sobre n. Depois vai dar 6 vezes 472, vai dar 2.772 i sobre n quadrado. Certo? Agora, vezes 612, né? Então, dá menos 3.672 i quadrado sobre n cubo. E, no final, 216 vezes 6 dá 1.296 i cubo sobre n elevado a 4. Certo? Agora, esse somatório vamos distribuir sobre essa conta. Vou distribuir. E apagando aqui. Então, ficaria limite, quando ele vai para mais infinito, dele. Esse fator aqui, 630 sobre n, não depende de i. Então, ficaria como constante. Menos 630 sobre n, somatório de igual a 1, até n de 1. Mais, esse aqui, 2.772 sobre n quadrado, fica fora do somatório. Somatório de i. Que o izinho só. Menos. Calma, 38. Menos 372 sobre n cubo, somatório de i quadrado. E mais
1296 sobre n quarta, somatório de igual a 1 até n, de I cubo. É? E aí, então, como que quando você tem essa formulinha, vamos fazer aqui. Deixa eu apagar aqui. Substituindo cada fórmula, então ficaria limite, quando ele vai para mais infinito, de menos 630 sobre n vezes o somatório de 1 e 1, n, mais 2772 n quadrado, e o somatório de i é n mais 1 sobre 2. Menos 3672 sobre n cubo, de i quadrado, que é n mais 1, 2n mais 1 sobre 6. E, finalmente, 1296 sobre n quarta, e n cubo é n mais 1 sobre 2, só que ao quadrado. Ao quadrado. É isso. Então, simplificando, o que sempre tenho que simplificar aqui, esse corta com esse. Aqui factora por n, factora por n, factora por n. Então, como vai ficando a conta? Limite, quando n vai para mais infinito, de menos 630, que é essa conta aqui, inclusive esse 272 posso simplificar com 2 aqui também, né? Vou deixar para depois. 2772 n quadrado. E aqui, factorando por n, fica esse n convida esse outro n daqui do lado. Então, n quadrado, 1 mais 1 sobre n, né? Porque factorei por n aqui dentro do parênteses, esse n vem para fora, sobra 1 daqui, e aqui dividir por n, já que não tem n. Menos 3672 sobre n cubo. E aqui a mesma coisa, factorar por n aqui, e aqui então fica 3n. N cubo, fator de 1 mais 1 sobre n, vezes 2 mais 1 sobre n, sobre 6. E aqui, 1296 sobre n quarta, né, a quarta. E aqui factora por n, né? Só que n quadrado, 1 quadrado é n quarto, né? N quarta, fator de 1 mais 1 sobre n ao quadrado, né? Porque está ao quadrado aqui. Vem em quadrado, aqui ficou ao quadrado, mas por esse quadrado de fora do colchete, ao quadrado fica quarto. Esse parênteses fica ao quadrado sobre 2 ao quadrado de 4. E fecha aqui. Simplifica todos os n's, que dá para simplificar. E calcula o limite, né? Quando n vai para infinito, aqui vai para zero, aqui vai para zero, vai para zero, e aqui vai para zero. É o que sobra? Sobrou. Já não coloco mais limite, porque eu calculei. Menos 630. Dessa conta sobrou 2772 sobre 2. E aqui simplifiquei o n quadrado, esse foi para zero, sobrou um aqui dentro do parênteses, que é vezes 272 dá. Esse é 2772. Menos, aqui dá 3672 sobre 6. E dessa conta de cima, sobram 2 aqui, né? Porque deu vezes 1 é 2. E mais 1296 sobre 4. Né? Que aqui
Simplificou sobre 1 ao quadrado de 1. Só conferir os sinais. Menos, mais, menos, mais. Beleza. Dá para simplificar aqui. Né? 2,772 dividido por 2 dá 1.386. Aqui, 3,672 dividido por 6, dividido por 3, 5. Então, 3,672 dividido por 6 vezes 2 dá menos 1.224. E, finalmente, mais 1.296 dividido por 4, que dá 324. Agora, vou somar todos os valores. 324 menos 1.224 mais 1.386 menos 636. Dá menos 150. Menos 150. Esse é o valor exato. Antes tínhamos obtido algo como menos 155, né? Me parece que foi. Então, agora obtivemos o valor exato. Ok? Muito bem. Agora, vamos fazer rapidamente umas questãozinhas da 3 e 4. Essa parte é mais lenta, mais difícil, com essas questões que vimos aí. Agora, da questão 3, certo? Que é a derivada, usando o teorema fundamental do cálculo, né? O número, você viu o valor de ficar grande, mas afinal você simplificou e ficou bem. Né? Dá um pouco de trabalho, né? Porque estamos usando soma de rima, né? Então, um pouco extensa a conta. Certo? Mas depois, podemos fazer essa conta usando a fórmula direta também. Certo? Por exemplo, essa mesma conta que fizemos aqui, como seria usando a formulinha como está na questão 4? Né? Ou seja, usando a integral definida, né? Essa última que fizemos que é a mais complexa. Como que é a integral? Deixa eu ver aqui. É essa. A integral de menos 3 a 3 de x ao cubo menos 8x quadrado mais 2x dx. Certo? Então, primeiro fizemos um cálculo aproximado, certo? Deu menos 155, depois fizemos o cálculo exato usando soma de rima. Mas se a gente calcular usando a integral definida, certo? Então, como se calcula isso? Você primeiro integra como se fosse integral indefinida. Você primeiro calcula assim. Desse jeito, como você aprendeu, no que você me entregou na atividade 1 e 2, certo? Integra assim, direto. Você aqui vai dar x² sobre 4, menos 8x ao cubo sobre 3, mais 2x² sobre 2, certo? Mais a constante, né? Seria assim a integral, correto? Simplificando aqui esse 2, ficaria x² sobre 4, menos 8x cubo sobre 3, mais x² mais a constante, correto? Só que, aquilo que fala o teorema fundamental do cálculo,
diz, quando você está calculando uma integral definida, então você calcula a antiderivada, isso aqui, a primitiva, e substitui aqui. Então, eu vou usar esse valor que eu calculei aqui. Então, vou dizer que essa conta vai ser x quarta sobre 4 menos 8 x ao cubo sobre 3 mais x quadrado. E a constante eu não considero agora, porque vou calcular um valor para um valor exato, para um caso específico, ou seja, entre menos 3 e 3. Então, aí não preciso mais essa constante. Tá certo? E aqui, então, ficaria entre de menos 3 a 3. Correto? Então, como se calcula isso? Isto é limite superior menos inferior. Ou seja, vou substituir aqui o 3 no lugar do x aqui dentro. 3 a quarta sobre 4, menos 8, 3 ao cubo sobre 3, mais 3 ao quadrado, menos, aqui vai ser agora com menos 3, menos 3 a quarta, eu tenho um fundamental do cálculo, sobre 4, menos 8 sobre 3, menos 3 ao cubo, mais menos 3 ao quadrado. É isso. E agora eu vou fazer essa continha aí. Então, quanto vale isso? 3 a quarta é 81, né? Sobre 4. Aqui, observa que aqui é 3 ao cubo e aqui é 3. Então, simplifica, fica 3 ao quadrado, que é 9. Portanto, 8 vezes 9, 72. Mais 9, que é o 3 ao quadrado. Menos, aqui agora, 3 a quarta, 81, não é isso? E como está a quarta, fica positivo, 81 sobre 4. Aqui, mesma coisa, simplifica também, né? Certo? Corta. Aqui vai ter um jogo de sinal que você tem que ter cuidado, né? Esse sinal afeta menos, então, como é ímpar, menos por menos dá mais, certo? Mais aqui. Porque isso aqui, eu estou pensando no 3, no menos 3 ao cubo, como sendo menos 1 ao cubo, vezes 3 ao cubo. Entendeu? É assim que você pensa. Aí, então, o menos 3 ao cubo fica menos 1, portanto, menos por menos dá mais. E o 3 ao cubo, você simplifica com o 3 de baixo. Aí, então, corta esse com esse ou com esse, sobra 2. Vezes 8, 72. Então, 72. Correto? E menos 3 ao quadrado dá 9. Tirando o cochete, vai ser 81 sobre 4, menos 72 mais 9, menos 81 sobre 4, menos 72, menos 9. Tá certo isso? Aí corta esse aqui com esse, corta esse aqui com esse, e dá 144. Menos 144. É isso mesmo? Função de 3. X ao quadrado sobre 2. Tá certo? Sobre de 3 a 3. 3. A quarta. A cubo. Quadrado. Mais. Mais. Então. E menos aqui. Então, aqui é. Mais. Tá. É isso. Ok? Agora sim, vamos fazer aquela conta que estava falando você da derivada.
Vamos fazer então a questão 3. Questão 3. Por exemplo, aqui na questão 3, vou fazer a primeira, a letra A. Então, para você entender como você faz. A integral de 3x ao cubo é o que tem aqui no tablet, né? Não precisa de ficar toda vez ali. Deixa eu ver aqui. Espera um pouquinho. Isso aqui. Integral de 3, aqui x ao cubo, raiz cúbica de 2t menos 2, dt. Certo? E queria que você calcule a derivada dessa função, né? Esse é g de x, não é isso? E queria que você calcule a derivada. Então, calcular a derivada aqui, a derivar essa função, é derivar essa integral, né? Certo? Derivar essa integral. E o teorema fundamental do cálculo, que é o que diz? Quando você deriva a integral, então a resposta vai ser a função, porque a derivada e a integral, como que cancela o que o outro faz, né? Não é exatamente igual ao que você, ao cortar, cancelar com o outro, mas quase, né? Então, neste caso, quando você deriva a integral, ele é o que dá como resposta. A função que está você integrando, calculado no valor do limite superior. No valor variável, no caso x. Essa é a resposta. Simplesmente isso. Não tem que integrar aqui. Simplesmente você substitui a função, só que aqui tem cuidado. Que aqui é x ao cubo. Então, aqui tem uma composta, né? Porque você tem que calcular. Aqui é a composta, né? Aqui é a composta entre a função, vamos dizer, vamos chamar de f composto com h de x, certo? Quem é a função f? F de x é a função 3x raiz cúbica de 2t menos 2 dt. Esse é o f. E quem é o h de x? É x ao cubo. Então, se eu faço a composta, isso aqui é f de h de x. Ou seja, f de x ao cubo. Portanto, o que está dizendo isso? No lugar do x, na fórmula de f, você coloca x ao cubo, exatamente a função dele aqui. Portanto, como aqui é uma composta, quando você deriva, é a regra da cadeia. Então, é a função calculada no x vezes a derivada do x em relação ao x. Ou seja, 3x quadrado. Tá certo? Porque aqui tem um x ao cubo. Se fosse só o x, ficava assim, só o x. E não precisava isso. Mas como está x ao cubo, substitui o t pelo x ao cubo, mas tem que calcular a derivada em relação a x. Do x ao cubo. Certo? Então, essa aqui é a solução da conta. Vamos fazer outra. Por exemplo, a letra D. D de dado. Ou sim, vamos fazer assim. Deixa eu apagar aqui. Fazer primeiro. E depois eu faço o B. Deixa aqui. Então, letra C vai ser g de x igual a integral da terceira raiz de x
do cosseno t dt. Então, mesma coisa que na letra A, né? Para essa conta. Também é a comporta, né? Porque aqui é raiz de x, certo? Não é x apenas. Então, quando você deriva, é simplesmente a função calculada no x, né? Na função que aparece de x, vezes a derivada em relação à função aqui que está em x, que é a derivada da raiz de x, ou seja, 1 sobre 2 raiz de x. Pronto, você calculou a derivada. Correto? Agora, vamos fazer a próxima, que é a letra D, que já é um pouquinho diferente, porque, certo? Tanto, se você está olhando para a atividade, para a revisão, você vê que na letra A, B e C, o limite inferior é uma constante, né? Na letra A é x ao cubo e aqui vai desaparecer aqui um negócio. O x aqui é 3, né? Na letra B também tem um x ao cubo e aqui é 1. Na letra C é raiz de x e aqui é 0. Então, quando é assim, quando a integral é assim, você vai daquele jeito direto, né? Deriva, ou seja, o valor que está aqui calculado na função da integral, vezes a derivada do que está aqui dentro, né? Do limite superior. Mas, no caso da questão B, é diferente, porque você tem os dois extremos com função variável. Olha aqui. G de x na D. G de x é x quadrado, cosseno de x, e aqui é t cubo, 2t mais 6 dt. Então, como eu vou fazer aqui nesse caso, já que um dos extremos não é constante, né? Não é uma constante. Aí, então, tu cortas a integral em duas partes, considerando uma constante qualquer. Porque, como quando você deriva, a constante não aparece, né? Então, por exemplo, podemos considerar o zero. Então, a gente corta assim. O zero como se estivesse no meio. Então, seria a integral de zero até cosseno x da função dt mais de x quadrado até zero de t cubo 2t mais 6. Estou usando uma propriedade da integral definida, né? Da integral definida, que ele diz assim, quando eu calculo a integral de A até B, isso é a mesma coisa, se eu tenho um valor C que está entre B e C, entre A e B, então é como se tivesse de A a C mais a integral de C até B. Que é o que eu estou fazendo aqui. Certo? Então, para seguir a ordem como está escrito aqui seria de x quadrado até zero e de zero a cosseno x. Seguindo a ordem que está aqui, né? Então, o A é o x quadrado, o C está fazendo o papel do zero e o B é o cosseno x. Entendeu? É o que eu estou fazendo aqui. Aqui, como são funções, não precisa que o zero, no caso, esteja entre as funções, porque não vai interferir na conta. Tá certo? Agora que, para poder derivar, é necessário que o extremo variável, que não seja o constante, esteja em cima, né? Porque é assim que aplicamos o teorema. Então, o que eu vou fazer? Para virar daqui, vou usar outra propriedade da integral definida, que diz que a integral de A de B é menos a integral de B até A. Só multiplicar com menos 1, certo? E aí você pode inverter a ordem da integração, pelo que eu vou fazer aqui. Então, aqui ficaria assim. Menos a integral agora de 0 a x quadrado
dt cubo mais 2t mais 6 dt. Certo? Agora é o g de x. Mais a integral de 0 a cosseno x dt cubo mais 2t mais 6 dt. Certo? E agora você deriva. Então, a derivada aqui é a derivada do x quadrado, que é substituído aqui, com esse menos na frente. Menos x ao quadrado elevado a 6, dá potência elevada a potência, multiplica os expoentes. Mais 2x quadrado mais 6, vezes a derivada do x quadrado, porque pega a cadeia, né? Então, 2x. Mais o cosseno substituído aqui, então seria cosseno cubo de x, mais 2 cosseno x, mais 6, não é isso? Porque não tem mais variável, vezes a derivada do cosseno, que é menos 0. Agora sim. Então, essa aqui é a derivada dessa função. Entendeu? Certo? Agora, vamos fazer uma agora dessa última, da questão 4. Calcular a área de uma região. Então, aqui, eu tenho que você fazer um desenho da funçãozinha. É bom que você faça um desenho, certo? Porque isso te ajuda a você encontrar o limite de integração. Você já sabe qual é a função que você vai integrar, ou seja, a função que aí aparece, né, no problema. O que falta é você saber quais são os limites da integral. Certo? Vamos fazer aqui. Questão 4. Diz assim, letra A. A região R é determinada por y igual a 25 menos x quadrado e o eixo x. Certo? Então, está querendo você encontrar a área da região. Então, você observa que aqui, esse 25 menos x quadrado é a mesma coisa que dizer 5 menos x, 5 mais x, né? Tem uma diferença de quadrados aqui, né? Então, a raiz dessa parábola é x igual a 5 e x igual a menos 5. No caso desse tipo de parábola, que é onde as raízes são simétricas em relação à origem, o vértice fica na própria origem, né? Que é o ponto médio entre as raízes, né? E quando x é 0, y é 25. Então, você tem assim, 5 menos 5 e o 25 para aqui. Então, essa é a tua parábola, mais ou menos. Mais ou menos assim. Então, como a região que você quer encontrar é o que fica entre a parábola e o eixo x, então, é esse pedaço aqui. É o que você está calculando, tá? Essa região aqui. E como calculo, então, vai ser, então, integral, a área da região, é a integral de menos 5 a 5, né? Esse pedacinho aqui. A função é isso. 25 menos x quadrado de x, simplesmente. Certo? Isso te dá a integral, a função que você vai integrar, porque a altura, vamos dizer assim, da região, e o eixo x é um corte, né? Aí onde você acha o limite de integração. Integra aqui, do jeito que você integrando, assim como se não tivesse limite de integração. Então, vai ser 25x menos x ao cubo sobre 3. E aí você colocou o limite de integração, de menos 5 a 5. Então, 25 vezes x é substituindo o 5 primeiro,
25 vezes 5 dá 125, né? Menos 5 ao cubo, a mesma coisa que 125, sobre 3. Que é 5 vezes 25. E agora, menos 5 também dá a mesma coisa. Menos 125 negativo. E menos com menos dá mais 125 sobre 3. Tirando o parênteses. Então, isso aqui fica 125 menos 125 sobre 3. Menos com menos dá mais 125 menos 125 sobre 3. Então, isso vai dar 125 com menos 125 dá 250. E esse aqui dá menos 250 sobre 3. Né? Sobre 3. 3 vezes 250 dá 750, né? Menos 250. 750 menos 250 sobre 3, não é isso? Ou seja, 500 sobre 3. Né? Me parece? Fazendo a conta assim de cabeça. Ok. É isso. Vamos ver outra. Para finalizar já. Por exemplo, tem essa de seno e logaritmo natural, né? Talvez seja um pouco mais complexa, né? Vou fazer do seno de x, certo? A do logaritmo natural não é tão difícil, né? Porque o gráfico do logaritmo natural é sempre o mesmo, certo? O gráfico do logaritmo natural é assim. Passando aqui, no 1 vale 0. Esse aqui é o gráfico do LM de x. Certo? E depois diz a outra função é y igual a seno de x. Então, o gráfico do seno de x é assim, né? Seno de 0 vale 0. Aqui é π meio, π, 3π meio, 2π, né? E aqui menos π meio, menos π. No 0 vale 0, no π meio vale 1, no π vale 0, 3π meio menos 1 e depois 0. Então, e aqui também menos π meio vale 0, depois vale 1. Também aqui assim. Esse aqui é o gráfico do seno. Agora ele diz assim, de π meio a 2π. Né? Então, querendo calcular de π meio a 2π, certo? Até esse ponto. Bueno, se quiser, para não se complicar, porque lo que você está querendo calcular é essa área aqui, né? E a área é essa. Aqui, observa que acontece que, como está abaixo do eixo X, te vai dar um valor negativo, mas porque está abaixo do eixo. Certo? Você podia fazer assim, então, se quiser. Calcular por separado a integral de π meio a π, certo? Da função seno de x, né? Mais a integral de π a 2π do seno de x.
né? Porque é a integral y, né? A função desse y é seno de x. É a questão 4c que estou resolvendo. E o intervalo x, né? Está de π² a 2π. Bueno, aí você integra, né? A integral do seno, é menos cosseno, né? A integral do seno é menos cosseno entre π² e π, mais, ou menos, no caso, cosseno de π a 2π. Substituindo, então, aqui vai ser menos 1, que é a integral do cosseno, menos o cosseno de π², quer dizer, menos cosseno de π, que vale 1, menos 1, né? Então, aqui ficaria 1, menos 0, menos 1, mais 1. Isso é 1. Essa é a integral. Essa é a área. Que você terá por vale 1, né? Corta aqui, entendeu? Ok? E é isso, minha gente. Agora, você tem que resolver as suas contas, certo? Então, vou suspender a gravação e mandar o link depois para você do vídeo, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus. Lembre-se que Jesus é a solução para todos os problemas. Para a gravação.